Pegando esse gancho, exatamente o Bruno levantou a bola, Fabrício, isso, em termos de desafios, Fabrício, a gente é todo dia demandado pelos clientes, a gente sabe das transformações que a gente está passando em diversos segmentos. O que você vê, que eu já sei que você tem algumas coisas aí na manga do colete, que vem definitivamente transformar a nossa área como um todo? Gente um pouquinho do que você anda fazendo aí behind the scenes. Na verdade, assim, tem bastante... A gente, como empresa de tecnologia, focada no mercado de compras, com serviço, a gente tem um propósito de realmente estar sempre evoluindo, sempre seguindo inovações, não só técnicas, tecnológicas, mas também de processos, de implementação, de produto, de visão. Então, a gente vem mudando muita coisa aqui nos últimos 2 anos, até em termos de metodologia de implementação de produto, de evolução do produto, com times ágeis, misturando ágil com waterfall, misturando metodologias de mercado. A gente tem que estar muito atento ao que está vindo de coisas que são coisas muito boas e outras coisas que não se enquadram num modelo de desenvolvimento. Então, a gente tem um cenário hoje brasileiro complexo. No mundo de compras ainda é complexo, principalmente aqui no Brasil. As empresas ainda trabalham muito diferente uma das outras. Então, a resposta, a flexibilidade e a resposta tem que ser cada vez maior, né? A gente tem que ser cada vez mais rápido para conseguir acompanhar esse ritmo. Então, quando a gente fala do produto, a gente entende que o produto ele tem que ter cada vez ser mais simples de usar, tem que ser cada vez mais self-service para o cliente, depender menos de implementações complexas, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma estrutura que a gente consiga escalar o desenvolvimento, porque a gente sabe que ainda no mercado brasileiro, principalmente, a gente tem necessidades, as empresas têm necessidades próprias mesmo. E isso a gente está na nossa veia, é uma coisa que faz sentido para a gente, e todo o nosso movimento aí nos últimos tempos foi justamente para a gente ter uma solução de compras simples e que atenda um mercado amplo, mas também que a gente consiga escalar e acompanhar esse ritmo veloz do que as empresas vão não só as empresas, mas a própria economia, o próprio cenário político brasileiro impõe de ser veloz. O Paulo comentou rapidamente, né, falou assim sobre SaaS e PaaS, né? Você vê a nossa estratégia, que já tem 5, 6, 7 anos talvez, da introdução de uma plataforma PaaS, ser um complemento para a nossa solução SaaS? Como é que você vê isso em termos de produto? Com certeza. Hoje a gente não trabalha com uma plataforma única, né? Tem 2 plataformas tecnológicas. Uma plataforma SaaS, na qual a gente tem toda a nossa base de procurement transacional, na qual a gente tem que trabalhar cada vez mais para tornar essa plataforma mais simples, mais abrangente, fácil de entender, fácil de implementar. Mas por outro lado a gente tem uma plataforma mais customizável, mais independente, na qual a gente também vê desafios que as empresas, principalmente na parte de homologação de fornecedores, coisas que são muito novas ainda, as empresas CLM, as empresas têm novidades aqui, então as empresas estão começando agora a olhar isso e muitas empresas não sabem como fazer. Então a gente vem numa estratégia de plataforma justamente para colaborar e principalmente atender esse cenário de uma forma mais customizável mesmo e mais rápido. Marcelo ia falar agora, Marcelo, eu levantei a bola. Fala assim, Bruno, mas o Marcelo ia comentar que eu levantei a bola, porque toda a solução do Marcelo, que é a parte de gestão de fornecedores, ela está baseada nessa nossa nova plataforma. Então, Marcelo, conta a experiência de você começar from the scratch e hoje ter uma solução que só o ano passado a gente fez 62 novos clientes. É verdade. Assim, o mais interessante é que quando a gente fala em gestão de fornecedores, diferente do procurement, todo mundo sabe o que é uma requisição, uma cotação e um pedido.
Em gestão de fornecedor, o tema ainda é muito novo, ele está em processo de sedimentação. Então, a própria semântica do negócio é complexa e ela, às vezes, significa diferentes processos para cada cliente, né? Cadastro, homologação, certificação, qualificação, avaliação tem significados e processos diferentes. Então, nesse sentido, a gente acabou enfrentando justamente essa situação de ter a necessidade de ter uma flexibilização. E a plataforma PaaS veio trazer isso para a gente, porque apesar da gente sempre procurar trazer as melhores práticas para o cliente, a gente sabe que a gente tem que atender às peculiaridades. Então, essa plataforma que permite com que a gente parametrize a solução sem necessidade de código, ela veio aí, a tecnologia aí, o time do Beccari nos ajudou muito quando a gente migrou para essa plataforma, a gente conseguiu passar a atender os clientes da forma mais flexível possível, mas tentando também ao mesmo tempo trazer as melhores práticas aqui. Show de bola. Bruno? Pegando o gancho do Fabrício, um dos desafios da área comercial e do time que está na ponta é mostrar que não tem ciência de foguete mesmo, que é fácil implantar, que a solução, né, o cara, uma solução dessa, mas como vou implantar, vai demorar, é complexo, vai envolver, então que esse change management é simples, e que então nossa área, que é a área comercial, ela está muito focada nisso, é um negócio simples, é um negócio que a gente vai implantar, ok, requer vários passos, mas a gente tem trabalhado justamente para isso. O desafio é o cara da ponta ali entender, a pessoa da ponta entender que não vai ser um bicho de 7 cabeças que a gente vai conseguir colocar uma plataforma, seja PaaS ou seja SaaS. Perfeito. Tá? Isso é muito importante. Isso é interessante, esses dois ganchos aqui são importantes para a gente quebrar um paradigma, tá? O mercado eletrônico é uma empresa de produto, mas a gente, como o Fabrício disse muito bem, a gente tem a capacidade de entender o cliente e ter uma flexibilidade grande. Então essa nossa plataforma como serviço, que é uma grande tendência de mercado, na minha opinião, que trabalha em tecnologia há mais de 30 anos, é a grande transformação dos últimos tempos. Eu tenho comparado, inclusive, as plataformas como serviço sendo a grande onda depois do velho e bom downsizing há 30 anos atrás. É uma transformação, o mercado cada vez vai estar mais maduro, as pontas vão estar cada vez mais procurando soluções. E por falar nisso, eu vou falar de um assunto agora que é polêmico, tem tudo a ver com o Fabrício falou, eu vou passar a palavra para o André. André, internacionalização. Você tem um projeto, para não dizer gigantesco, com a internacionalização do mercado eletrônico no mercado americano. O que você está sentindo lá em termos de desafio? Como é que está sendo a receptividade dos americanos, uma empresa brasileira, chegando para fazer esse desbravamento lá no centro-oeste americano? Então, o desafio é ótimo, né? Dá muita segurança saber que a gente tem uma plataforma de 15, 16, 19 anos, com mais de 5.000 funcionalidades que eu ligo e desligo à medida para cada cliente. A gente não está nada atrás, isso encaixa muito bem lá. A minha dificuldade é exatamente em conseguir mostrar isso para eles, porque tem essa ideia de que Brasil versus Estados Unidos e Europa, que a gente estaria engatinhando, a gente não deixa nada a desejar. O que vem ajudando muito são as metodologias ágeis, a gente conseguir fazer um roadmap de implementação que consiga dar um maior benefício o mais rápido possível. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, a gente tem faseado o projeto e conseguido entrar com o que realmente é interessante para eles. Uma curiosidade é que cotação nos Estados Unidos é a última parte. É a última etapa. É a última etapa. Eles o Brasil é muito cotacional. Estados Unidos e Europa menos, são mais adeptos a contratos, a catálogos, a automação de pedido. Então eu acho que esse é um grande desafio mesmo, é conseguir inverter a sequência do que a gente costuma fazer aqui, que é colocar a cotação em primeiro. Mas eu estou super otimista, acho que a gente tem mesmo uma plataforma, no caso a nossa MWeb, né? Que é muito robusta e não deixa nada a desejar. Estou bastante confiante. Muito bom. Tá virando quase uma conversa não só de comemoração, como de negócio. A gente vê exatamente isso, né? A capacidade que a gente tem em implementar soluções que a gente sofre mais, o Bruno colocou bem, a gente não gosta de projetos Big Bangs de anos de implementação, mas a gente sabe também, como o Marcelo falou, concordo plenamente, principalmente em processos novos, a gente tem essa flexibilidade de poder entregar para o cliente uma solução que tenha, e é uma demanda do cliente, cada vez mais
padronizada, cada vez mais produto, mas a capacidade e a flexibilidade também de poder customizar determinadas funcionalidades para o cliente. Beccari, de novo, eu cutuquei o Fabrício, ele não respondeu muito, agora eu vou direto ao ponto. O que você tem a dizer de inteligência artificial em compras? Bom, é o futuro, né? O machine learning, a inteligência artificial, eles não estão em tudo ainda, mas eles vão estar em tudo. Eu não estou falando só na compra, estou falando num semáforo na rua que você acha um absurdo ele parar, dar vermelho no meio da noite sem ninguém para atravessar. Esse semáforo um dia vai ter machine learning nele, ele vai ser mais eficiente, porque ele vai saber como se comportar de forma mais adequada. Então, tudo que a gente tem hoje no mundo está emitindo estatística. E o machine learning é simplesmente a materialização de todas essas estatísticas para ajudar você a tomar melhores decisões. Então, o que a gente vai viver e o que a gente já está mudando é a era da inteligência. Eu não preciso só entregar uma boa experiência para o usuário em termos de uma tela bacana, de ser a plataforma estável e rápida. Eu preciso dar informações mais inteligentes para esse cliente. E a gente tem vários projetos nesse sentido. A gente já tem machine learning em produção. Como eu disse, não está em todo lugar o machine learning ainda, mas teremos machine learning na hora de decidir qual é o melhor preço, na hora de decidir qual é o melhor fornecedor. Gestão de risco, o machine learning se adequa muito bem se um fornecedor é apto para atender você em determinado ponto ou não. Então é uma tecnologia que, embora se fale muito, ela ainda está amadurecendo. Então é muita informação, é um assunto complexo e o nosso desafio é justamente pegar tudo aquilo que é complexo e deixar simples para o nosso usuário, que é o que o Fabrício está colocando. Então, assim, a gente já está nessa realidade, a gente já está no machine learning e a gente agora está tentando aplicar ele em todos os pontos do nosso sistema. Moreno quer dar uma complementada aí, que ele sente a dor do dia a dia, porque ele é o cara que compra aqui no mercado eletrônico. Eu acho que o que mais o comprador, né, as empresas no segmento de compras, o que elas mais buscam é tempo, né? Quanto mais tempo uma estrutura de compras tiver, mais eficiente ela é, porque ela pode pensar nas estratégias e comprar melhor e fazer diferença. É isso que se busca, né? O machine learning, ele vai entrar no nosso segmento com uma força total. Ele vai fazer diferenciação mesmo entre quem tem e quem não tem, porque a gente vai conseguir automatizar compras, né? Muitas compras que hoje são feitas por pessoas, daqui a algum tempo, e eu arrisco dizer que daqui a bem pouco tempo, essas compras podem ser automatizadas, né? Então haverá uma melhoria do processo, né? E a equipe ela vai poder mesmo dedicar o seu tempo nas grandes negociações, nas grandes estratégias para fazer a diferença. Tudo a ver com produtividade, é isso, meu Moreno. Aproveitando esse gancho, lembrei, falei de internalização porque é mais fashion, mas eu queria perguntar para o Paulo agora, porque o Paulo tem feito uma quantidade de milhas incríveis. Então eu queria que o Paulo contasse para a gente o que ele está fazendo, o que ele está vendo em termos de Brasil, né? Porque o Brasil, né, Paulo, a gente está junto nessa estrada e sabe que São Paulo e Rio mais forte, a gente já tem alguma coisa no Sul, mas você tem aí percorrido e feito muita milhagem. Conta pra gente em termos de visão de Brasil, o que você vê de desafio aí para as áreas de compras e suprimentos. Não, tá muito bom mesmo. Quando a gente sai do eixo, que é Rio, São Paulo, a gente tá falando muito... Um pouquinho do Sul. Um pouquinho do Sul, né? O pessoal fala eixo Rio, São Paulo, mas até Curitiba. Vai até Curitiba. E aí a gente tem... o pessoal já tá mais... por dentro de tecnologia e já é mais uma realidade. Mas a gente tem bastante, estamos falando com gente em Manaus, Nordeste, no Sul tá tendo bastante negócio mesmo, Curitiba, o Bruno também está em Curitiba, estamos Belo Horizonte, está um negócio... Mesmo Nordeste, Fortaleza. Nordeste, Fortaleza, então assim, acho que eu já tive em todas... Ainda só o Centro-Oeste ainda que ainda não tá muito forte, mas Brasília também tá interessante. Então assim, o mercado está começando a enxergar essa demanda. E o que é mais importante é muito dessa demanda às vezes vem pelo próprio fornecedor. O fornecedor que chega para o cliente e fala, tem tecnologia que ajuda a você comprar melhor.
É coisa que a gente vivia lá atrás e hoje aqui, a partir de São Paulo, e aí hoje eu estou vendo no país todo, né? Exatamente isso. O cara é o fornecedor que está me demandando, às vezes, buscar comprar diferente com ele, me relacionar com ele diferente. Uma pergunta para vocês dois agora, Moreno e Paulo. Quais são as barreiras mesmo? Porque eu sempre penso assim, né? Que é mais difícil vender, né? A gente fechou grandes negócios agora recentemente no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul a gente já está. Mas quais são as barreiras mesmo principais das dificuldades que a gente tem para a implementação de uma solução tecnológica em compras? Na visão de vocês, tu é mais comercial na venda e você mais representando o comprador, que você tem um time de compradores aqui no mercado eletrônico. Eu acho que assim, uma parte é desconhecimento ainda, né? Das empresas com relação ao potencial de você fazer uma compra através de soluções eletrônicas, né? Eu vou dar um exemplo. Assim, no mundo do passado, um comprador de primeira linha, ele conseguia fazer processos básicos, vamos considerar um processo de MRO, ele conseguia fazer alguma coisa em torno de 160, 200 processos por mês. Uma solução bem implementada de compras, esse mesmo profissional consegue fazer 800 processos por mês. Tem uma diferenciação muito grande. 4 vezes mais, né? E assim, tem muita gente que não conhece isso, não sabe disso. Isso assusta. Né? Exatamente. Isso assusta, né? E aí vem o que vocês falaram, né? Puxa, mas deve ser uma coisa muito complexa. Não é ciência de foguete, né? É simplesmente uma implementação de uma solução que traz uma diferenciação grande. Uma outra coisa que eu acho que também gera algum impacto, isso está mais na cabeça do comprador. Ele enxerga algumas das soluções como uma concorrente pessoal, né? E não como uma ferramenta para ajudar ele a chegar no outro nível. Exatamente. Ele não conseguiu perceber que ter aquela solução é como um bom artesão, né? Que agora tem uma nova ferramenta e vai conseguir construir coisas mais eficientes. Ele compete com aquilo, né? E aquilo vira para ele talvez como se ele tivesse alguém do lado dele que está sendo um pouco melhor do que ele, né? Então, eu acho que é um conjunto dessas duas coisas aí que levam eu já ouvi mesmo o cliente falando assim, putz, você vai entrar isso aqui, ainda mais quando a gente começa a falar de com machine learning, que vai chegar. Eu vejo que vai ser bem rápido mesmo de você botar um processo e o sistema mesmo tomar a decisão. E isso é um grande diferencial que a gente vem implementando aqui do mercado eletrônico. E o cara olha e fala assim, eu vou perder meu emprego. Eu fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, eu ouvi outro dia e falei assim, pô, mas vocês vão perder meu emprego. Eu falei, não. E esse é um caso real do que quando a gente colocou em produção o machine learning de aprovação, a gente tirou 50% das aprovações manuais, assim, em torno de 50% na primeira semana. A gente ainda está ajustando para melhorar isso. E aí muita gente vai dizer o seguinte, mas espera aí, se eu não aprovar, o que eu vou fazer? O quê? Você vai fazer uma coisa que tem mais valor, você vai pensar na estratégia, que tipo de produto você deveria estar comprando, em vez de estar se preocupando se você deve ou não aprovar essa compra. A gente encurta a lead time, porque o robô ele é muito mais rápido, ele não para tomar café, ele não espera até amanhã para fazer a aprovação, porque deu 5h30 ou 6 horas. Ou seja, a gente encurta o tempo. Não gosta de futebol também? Não tem problema se o time O Paulo já deve ter enfrentado isso muitas vezes. Vai visitar um cliente, tem um comprador na sala do supervisor, e aí você está apresentando a solução, tá o cara assim, será que funciona? Não sei se funciona. Quer dizer, aquele cara que sempre quer jogar contra. Justamente porque ele não consegue entender que aquilo é o que vai fazer ele para outro nível, que sair do operacional e viver o estratégico. Então ele acha o seguinte, vou perder meu emprego, a máquina... Que é o que se pensar em 40 anos atrás, quando veio a robótica, fala, vou perder meu emprego. Não, você se especializa em outra coisa, exatamente. E a gente está aqui muito mais para dar o suporte ao comprador e toda a área de compras, ele ser muito mais estratégico, muito mais rápido, focar em outras coisas do que roubar o emprego dele, não é esse o papel. E em gestão de fornecedores é interessante porque a gente percebe algumas barreiras, né? Uma delas, eu acho que a principal, é esse trade-off entre SLA e compliance. Né? A gente, de vez em quando, a gente tem uma área de verificação documental que faz a homologação de fornecedores. Às vezes liga um comprador e diz assim, você precisa me liberar esse fornecedor, mas ele não está com a documentação ainda pronta, mas eu vou perder aqui a minha SLA interna para atender os clientes. Então, tem um trade-off aí entre compliance e SLA.
Outra coisa que a gente percebe muito também é uma dificuldade mesmo em percepção do quais são os riscos que você tem envolvido nisso. O Gastão sabe muito bem como é que era no passado, a gente ia falar de homologação em alguns clientes, falar, não, esse assunto não me interessa, né? E depois de um tempo eles vêm procurar a gente. Esse assunto me interessa agora. Nós precisamos implementar. Então, essa questão da percepção da necessidade de você gerir o risco, de ter compliance, de ter governança, ela tem feito a diferença nessa quebra das barreiras, né? Esse alinhamento interno dentro da empresa, a importância em todas as áreas. Emitir o pedido, para você realizar a compra hoje, se tornou o básico do básico, né? Que não era isso, né? Então, hoje você fazer uma cotação de pedido é uma coisa muito simples. Eu acho que tem sempre um lado bom, né? Todo o problema que a gente viveu no país, não sei o que, trouxe uma governança para as empresas estão muito preocupadas com isso. E é engraçado que você chega, o cara não sabe às vezes o que ele sabe que ele precisa, ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe como tratar. Então vários casos que a gente chega e fala assim, ó, a gente tem uma solução, pelo menos põe o mínimo, que é o ágil, liga isso, começa a usar e aí vai implementando e vendo o que você precisa. Agora, eu queria fazer um contraponto aqui. O Brasil ele tem carência de tecnologia. A gente sabe disso, é um empecilho para a evolução do Brasil, é adquirir tecnologias próprias. Hoje a maioria delas são importadas. Eu queria, como um depoimento mesmo de quem está aqui há muito tempo, a gente tem criado tecnologia em compras. A palavra que o Moreno falou agora, automação versus machine learning. Eu estou vendo lá fora que Purchase Order Automation, automação do pedido de compras, é o que vai primeiro. E o contraponto aqui delicado de fazer é que a gente tem cases aqui de fornecedores que com automação de pedido, ou seja, receber um pedido automaticamente no seu RP sem interação manual, tirou sim gente que digitava pedido errado no RP. Sim. Isso para o Brasil é bom. Isso para a área de compras é bom. Então, dizer que a gente perde o emprego, eu acho muito pesado, mas dizer que a gente tira empregos que não estariam ajudando o desenvolvimento do Brasil é muito verdade. Na estratégia. Exatamente. Você levantou um ponto ótimo, o Fabrício já está motivado, é o seguinte, hoje em dia a gente está, eu fui lá para os Estados Unidos semana passada com o André, nesse desenvolvimento de mercado que nós estamos fazendo lá, e o CPO, que é o Chief Procurement Officer da empresa mundial, me perguntou, Gastão, como é que está aí o Procurement 4.0? Eu queria abrir um capítulo aqui, e aí eu já vou provocar o Fabrício, que a gente sabe, o próprio Beccari já comentou, né, é um processo evolutivo. Eu já ouço falar de inteligência artificial quando eu estava trabalhando na IBM, há mais de 20 anos atrás. E a gente sabe que houve um salto, mas o salto quântico ainda não veio. Então eu queria, Fabrício, que você contasse um pouquinho sobre a sua visão mesmo a gente falar de Revolução 4.0, da Indústria 4.0, falar do Procurement 4.0 e depois nós vamos passar para a Adriana para falar do RH 4.0. Aí a gente vai virar 4.0. Fala, Fabrício. Não, eu estava motivado mesmo para falar.